Olá, amados e amadas do Senhor, a graça e a paz do Senhor Jesus. Uma boa tarde a todos. Hoje, domingo, estaremos aqui trazendo uma palavra do Senhor para a vida dos irmãos. Hoje nós vamos falar um pouco acerca da felicidade. Sabemos que muitas pessoas hoje no mundo procuram viver essa palavra, mas vamos ver o que significa essa palavra, por exemplo, na vida do salmista Davi. Vamos ver isso aí no Salmo de número 32, um salmo que é bastante conhecido por todos nós, os Salmos de número 32. Vamos estar lendo do versículo de número 1 ao versículo de número 7, onde diz assim a palavra do Senhor. Vai falar aqui o tema dado pela ABNT, pela Sociedade Bíblica do Brasil, é a bem-aventurança daquele que recebe o perdão. De Davi, salmo didático. Diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo o pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, e em todo tempo pode encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação e me cerca de alegre cânticos de livramentos. Vamos orar a Deus. Senhor Deus, nós te louvamos, ó Deus. Adoramos o teu santo nome, Senhor, na beleza da tua santidade. E queremos te agradecer, ó Deus, pela tua palavra em nossas vidas. Aplica, ó Deus, em nossos corações. Assim oramos ao Senhor, em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, esse salmo de Davi, o salmo de número 32, ele é um cântico também penitencial, chamado cântico penitencial. Ou seja, são aqueles cânticos que expressam arrependimento, que expressam ali o desejo do arrependimento. E nesse salmo, Davi ele vai expressar a felicidade de ter sido perdoado por Deus. Ele vai expressar aqui a felicidade do verdadeiro perdão. Então, eu gostaria de deixar como tema esta palavra de hoje à tarde acerca da verdadeira felicidade. O que seria para nós a verdadeira felicidade? Se eu perguntasse agora aqui para todos aí do outro lado, você levantaria sua mão. Se eu fizesse a pergunta, quem aqui quer ser feliz? Se nós fizéssemos essa pergunta para o mundo, se nós fizéssemos essa pergunta para os nossos amigos, para os nossos irmãos, quem deseja ser feliz? Eu acredito que todos diriam, eu quero a felicidade. Só que alguns procuram a felicidade no dinheiro, procuram a felicidade no seu trabalho, procuram a felicidade no seu casamento, casam para se tornarem felizes, procuram a felicidade em pessoas, em festas, em bebidas e etc. As pessoas procuram a felicidade em todas as áreas, procuram na família, enfim, assim por diante. Mas a Bíblia, a palavra de Deus, ela nos diz com clareza que só podemos encontrar a felicidade em uma coisa, em um local. E nesse salmo, Davi ele vai expressar o quanto é bom ser perdoado. Não somente o ser perdoado, mas na verdade o se sentir perdoado. Porque uma coisa é você ser perdoado, a outra coisa é você se sentir perdoado. E aqui Davi, ele demonstra com certeza a alegria de ter tido seus pecados perdoados. Davi aqui demonstra um arrependimento sincero na confissão dos seus pecados. E ele se alegra ao se sentir perdoado e estar de volta à comunhão com Deus. Então, esse salmo, assim como o salmo de número 51, que são salmos penitenciais, por causa dessa expressão de arrependimento, então esse salmo mostra a gratidão pelas suas orações respondidas. E uma curiosidade que nós vamos ver aqui nesses versículos que nós lemos é que o salmista ele vai falar de transgressão, de iniquidade, de pecado, algo que para nós é
algo igual, algo idêntico. Mas quando nós olhamos para o texto no original, essas palavras têm significados diferentes. Como, por exemplo, a gente vai ver aqui no versículo de número 5, ele vai falar acerca: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, e disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões. Ele vai falar esses três termos que no hebraico são termos diferentes. Por exemplo, a palavra no hebraico para a transgressão, ela vai falar acerca de rebeldia, de ir além, de quebrar a lei. Ou seja, é ultrapassar um limite fixado. A palavra iniquidade aqui no original tem a ver com algo interno. Ou seja, é um impulso do mal, é um íntimo do coração. Ou seja, é uma maldade planejada, arquitetada. Ou seja, quando nós fazemos algo com dolo, né, com a intenção mesmo. Ou seja, não é um pecado que nós cometemos assim: eu errei, eu tomei uma atitude, né, foi algo rápido, que não, é algo que a pessoa vai planejando, ela vai arquitetando, ela vai, né, e também vai falar acerca de pecado, que é errar o alvo, ou seja, é ficar aquém do objetivo que se estava almejando. Então aqui nesse salmo, né, Davi também, assim como no Salmo 51, que ele vai confessar o pecado dele acerca do seu pecado com Betseba, que aqui vai ter essas três coisas, ou seja, é rebeldia, é ir além da lei. Davi quebrou a lei adulterando, né? A iniquidade de Davi, ou seja, foi algo arquitetado, né? Davi, ele olhou, ele viu, ele arquitetou todo o mal, e o pecado foi consumado, ou seja, o errar o alvo. Ou seja, aqui saindo fora do objetivo daquilo que Deus queria para ele. Então, eu gostaria aqui, de forma bem clara e talvez também bem simples, né, eu não vou entrar muito na profundidade aqui desse texto, que é um texto muito profundo, mas eu queria aqui algumas coisas aqui bem objetivas para nós, né, mesmo porque também por causa do tempo. Então, eu gostaria de ver aqui três coisas que Davi revela acerca da felicidade aqui neste salmo. Né? A primeira coisa que Davi vai revelar acerca da felicidade aqui nesse salmo é a fonte da felicidade. Qual é a fonte da felicidade? Então, no versículo de número 2 e no versículo de número 3, ele vai dizer para nós: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todos os dias. Então a fonte da felicidade, feliz é aquele que é perdoado. Então a fonte da felicidade é o perdão, e que só Deus pode nos dar esse perdão. A gente vai ver lá no livro do profeta Daniel, no capítulo 9, o versículo de número 9 do profeta Daniel, vai dizer assim: ao Senhor nosso Deus pertence a misericórdia e o perdão, pois nós temos nos rebelado contra ele. Então, aqui nós vamos ver que somente há uma fonte de felicidade. A nossa fonte de felicidade é sermos perdoados. E quem é que pode nos dar esse perdão? Somente Deus. Por meio de Jesus, como vamos ver lá em Mateus, se você puder acompanhar comigo aqui, em Mateus, no capítulo 9, o versículo de número 2 e o versículo de número 6, vai falar bem acerca dessa fonte da felicidade. Diz assim, e eis que lhe trouxeram um paralítico, e disse ao paralítico: tem de bom ânimo, filho, estão perdoados os teus pecados. E no versículo de número 6 diz assim: ora, para que saibais que o Filho do homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então aqui nós vamos ver que a fonte da felicidade é o perdão dos pecados. Como nós vemos aqui no texto, né, de Mateus, né, no Antigo Testamento, o Yahvé, ou seja, era aquele que poderia perdoar pecado, é o nosso Deus, a quem pertence a misericórdia e o perdão, que hoje está em Cristo Jesus. Né? O texto aqui diz que Jesus, ele tinha poder para perdoar pecados. Então, amados, a fonte da nossa felicidade, a fonte de toda a felicidade é o perdão dos nossos pecados. Agora, como que nós podemos alcançar essa felicidade?
De que forma que nós podemos alcançar essa felicidade? Observe comigo, mais uma vez, o versículo de número 3 a 4. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos constantes gemidos todos os dias. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Então, como alcançar esta felicidade? A fonte da felicidade é o perdão, é Cristo, é aquele que veio, que morreu por nós, que entregou a sua vida por nós. Mas como que nós podemos alcançar essa felicidade? É não se conformar com o pecado. Confessar os pecados, como diz aqui o versículo de número 5. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Então, como alcançar essa felicidade? Não tem outra forma a não ser não nos conformando com o nosso pecado, confessarmos os nossos pecados e também, amados, romper com este pecado. Foi o que Davi fez aqui, quando ele está passando esses salmos, o salmo de número 51, a gente vê que Davi rompe com o pecado. Nós não vamos ver mais Davi cometendo este mesmo pecado. Então, como nós podemos alcançar essa felicidade é confessando e rompendo com o pecado, não nos conformando mais com ele. O provérbio de número 28, 13 diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que confessa, deixa e prospera. Então, como que nós podemos alcançar essa felicidade? Nós podemos alcançar abandonando o pecado, sabendo-se que a fonte da nossa felicidade é termos os nossos pecados perdoados. Isso é que é a verdadeira felicidade para o homem. Mas também precisamos de nós. Para alcançarmos essa felicidade, nós precisamos abandonar, não se conformar e romper com este pecado. E por último aqui, a terceira coisa que nós podemos ver acerca da felicidade, da verdadeira felicidade, é como receber essa felicidade. O versículo de número 6 a 7 vai dizer: sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas, em tempo de poder encontrar-te, com efeito, a quanto transbordarem muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, e tu me preservas da tribulação, e me cerca de alegres cânticos de livramento. Então, como que nós podemos receber esta felicidade? É pedir a Deus somente. Não há outra forma de nós recebermos, a não ser se nós venhamos a pedir para Deus. O Salmo de número 65, 2 diz: ó tu que escutas a oração, a ti virão todos os homens. Então, a nossa oração, para nós podermos receber esse perdão, é confessando, é nos entregando somente a Deus. Hoje, amados, é tempo de achá-lo. Assim como diz lá Isaías, no capítulo 55, versículo 6, buscai o Senhor enquanto se pode achar, buscai-o enquanto está perto. Então, no versículo de número 7, somente na presença de Deus há felicidade. Dinheiro, família, prazeres, drogas, sexo, bebida, enfim, futebol, política, nenhuma dessas áreas, nenhum local nós podemos encontrar a verdadeira felicidade. Pois a verdadeira felicidade está em Cristo, quando nós nos rendemos a Ele. Então, hoje estamos vivendo aí uma vida de tribulação, muitas vezes de muita preocupação. As pessoas estão tensas, estão nervosas, estão acuadas. Mas nós, como cristãos, nós temos que entender que essa felicidade que está em nós, a felicidade que está em nós, ela não depende da circunstância. Ela depende de nos sentirmos perdoados, de termos o perdão de Deus sobre as nossas vidas. E por isso somos alegres. Nós não somos alegres porque estamos imunes a esta situação. Nós não estamos alegres porque estamos imunes à doença ou estamos imunes às dificuldades que virão, as dificuldades financeiras, as dificuldades que virão depois dessa pandemia. Não, nós não somos felizes por isso, porque nós somos imunes a essas coisas. Muito pelo contrário. Muitas vezes também nós passamos muito pior às vezes essas situações. Mas, contudo, a nossa felicidade, ela se encontra porque um dia Cristo morreu na cruz do Calvário por nós, se entregando por nós e para perdoar os nossos pecados. Hoje, nós podemos ter acesso ao Senhor
não porque nós merecemos, mas sim porque o Senhor, Ele perdoou os nossos pecados. E eu queria deixar aqui, concluindo para os nossos amados irmãos, a felicidade do perdão, ela poderia ser o tema dessa mensagem hoje. A felicidade do perdão, né? Mas eu queria deixar aqui para os irmãos o quão triste é, às vezes nós que somos pastores, que somos líderes, nos dá uma tristeza muito grande em estar na igreja, em perceber que muitas vezes, até dentro da própria igreja, pessoas que têm dificuldade em perdoar, pessoas que têm dificuldade de perdoar o seu irmão, de abrir mão, né, por causa do amor de Cristo, por aquilo que Cristo fez por nós, né, na cruz, mesmo nós não merecemos. Então, como eu disse, o perdão, ele não é uma opção. O perdão, a gente vê que ele é um mandamento de Deus. Porque se nós olharmos a oração do Pai Nosso, ela vai ser bem clara para nós, né? A oração do Pai Nosso, ela é clara. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, ou seja, para que nós sejamos perdoados por Deus, nós também temos que perdoar. O próprio Senhor Jesus diz, né? Ele fala que assim como nós julgarmos, nós também seremos julgados. Ou seja, da mesma forma que nós perdoarmos os nossos irmãos, nós também seremos perdoados. O fato de hoje termos muitas pessoas infelizes, frustradas, até mesmo dentro da igreja, não somente fora da igreja. A gente vê isso muito fora, para aqueles que não conhecem a Cristo, isso é muito normal. Mas também hoje nós vemos isso dentro da igreja. Pessoas frustradas, pessoas tristes, porque não conseguem liberar perdão, porque não conseguem se sentir perdoado por Deus. Porque todos aqueles que se sentem perdoados por Deus também liberam o perdão. E para sermos perdoados e assim termos a nossa felicidade completa, temos que também perdoar. Então, amados, a felicidade que as pessoas tanto almejam encontrar está mais perto de nós do que nós podemos imaginar. A felicidade que o mundo procura hoje, ser feliz, eu vou me casar para ser feliz, eu vou para aquele emprego para ser feliz, eu vou estudar para ser feliz. A felicidade está muito mais perto do que nós pensamos. A felicidade está dentro de nós. A felicidade está em nos sentirmos perdoados, também em perdoar. A fonte de toda a felicidade está no perdão que Jesus Cristo, o Filho de Deus, através da nossa fé, ele veio nos oferecer. E eu gostaria de encerrar esse momento aqui, lendo para a meditação dos irmãos, concluindo essa mensagem, Lucas, capítulo de número 7, do versículo de número 48 ao versículo de número 50, que diz assim a palavra do Senhor. Então disse a mulher: perdoados estão os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa, comendo, diziam entre si: quem é este que até perdoa pecados? Mas Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. A melhor coisa que podemos receber de Deus é o perdão dos nossos pecados, é a salvação em Jesus Cristo. Não há nada melhor no mundo que nós possamos receber. Não há nada no mundo que nós possamos ter de melhor. Não tem carro, não tem emprego, não tem cura, não tem nada nesse mundo que nós podemos receber de melhor, que é o perdão de Jesus Cristo sobre as nossas vidas. Então, amados, quando alguém disser para você: olha, o melhor de Deus está por vir em nossas vidas, o melhor de Deus está por vir, não, o melhor de Deus já veio. O melhor de Deus para nós, a coisa que Deus poderia nos dar de mais importante, Ele já nos entregou, que foi o seu Filho Jesus Cristo, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados. E hoje nós podemos estar em sua presença. Que este amor de Deus, que esta felicidade, que essa verdadeira felicidade possa estar entrando no coração dos irmãos hoje. Se há alguém que não perdoa, que tem dificuldade de perdoar alguém, se há alguém que tem alguma mágoa, alguma mancha no seu coração, esse é o tempo que Deus está nos dando para estarmos em casa meditando, para estarmos em casa buscando a Deus na sua palavra, todas essas coisas. Que este perdão possa fazer parte das nossas vidas. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Oremos ao Senhor. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque até aqui podemos
sentir, ó Deus, a tua graça, a tua misericórdia, o teu perdão sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Senhor, por ter nos entregado a verdadeira felicidade,